avançar nessas políticas públicas, para discutir experiências e também ouvir essa população, que é muito importante, né? Geralmente se faz políticas públicas sem incluir esse público. Sim. Mas pensando também em dar voz a essa população, acontece agora, já na próxima terça-feira, Moacir, aqui em Foz do Iguaçu, o Fórum da População em Situação de Rua da Tríplice Fronteira, Vozes da Rua. Quem vai apresentar esse trabalho, os objetivos desse fórum, quem pode participar, mas também falando sobre as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas na nossa cidade, é a Maria Machado, sanitarista, está à frente aí da organização desse encontro, e também o Paulo Cordeiro, que é representante municipal do Movimento da População de Rua e de Humildes aqui na nossa cidade. Bom dia, Maria, seja bem-vinda ao programa, obrigado por atender ao nosso convite, é um prazer tê-la aqui. Bom dia a todos e a todas. Legal. Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao programa, prazer tê-lo aqui. Obrigado a todos nós e bom dia a todos. Legal. Maria, qual que é o objetivo do fórum? Quem pode participar desse fórum? Como que surgiu a ideia de fazer um encontro dessa natureza? A gente falou aqui que um dos objetivos é dar voz a essa população de rua, é isso mesmo? Estamos certos? Vocês querem envolver essa população em situação de rua também nesse encontro? Isso, então, o fórum, ele é uma iniciativa que ela nasce no ano de 2022. Tivemos o nosso primeiro fórum, né, no ano de 2022, e a gente tenta de que esse espaço ele seja muito relembrando o Dia Nacional do Movimento da População em Situação de Rua, que é o dia 19 de agosto. Ele relembra a luta dessa população, porque em 2004, na Praça da Sé, foram mortas várias pessoas, né? Várias pessoas em situação de rua, de uma forma triste, né? Então, isso alerta a população, isso alerta as organizações da sociedade civil, as autoridades. Olha, alguma coisa está acontecendo com a população em situação de rua, né? Então, nasce a política da população em situação de rua no ano de 2009, e essa política, ela vai avançando e vai precisando de que tenham espaços para saber se está sendo implementada de forma eficaz ou não, né? E para ter esse seguimento. Então, no ano de 2023 já trazemos o nosso primeiro diagnóstico situacional, né? Sempre as universidades muito envolvidas, né? Nesse espaço de fazer, de analisar, de trabalhar com dados, e partimos também do relatório do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério. Ele traz que em Foz do Iguaçu há 856 pessoas em situação de rua. Teve um aumento de mais de 40% desde o ano de 2014, então aumentou exponencialmente, né? Significativamente. Então, desse aumento, nasce a necessidade de fazer esse diagnóstico, e já eu entro no ano de 2023 para fazer o segundo fórum municipal, né? Então, esse segundo fórum municipal aconteceu no ano passado. Ele trouxe várias entidades de forma intersectorial, desde a gestão pública, autoridades, organizações, movimentos sociais e a população em situação de rua, porque a gente segue um lema do movimento, que o Paulo ele vai falar um pouco mais, né? Que nada de nós sem nós. Né? E é uma luta de verdade que a rua ela traz uma coletividade muito importante. Mas já esse ano a gente faz um relatório do segundo fórum, e a gente chega a várias situações. A primeira é a seguinte: quem que é essa população? De onde ela vem? Né? O que levou essa população a estar nessa situação de rua? E partimos do seguinte: a gente acha que a população em situação de rua é a pessoa que não tem um logadouro para residir. Isso é básico. Mas tem pessoas na nossa cidade, eu não sou daqui, mas eu gosto muito dessa cidade, então acho que a minha cidade também. Então, acontece que temos pessoas que estão em risco imediato de iniciar a vida na rua. A pobreza, ela traz isso, né? O aluguel aumentou, a cesta básica aumentou, né? Os equipamentos, eles ficaram também poucos para o aumento que teve. Então, nesse momento, se a gente for falar de números, a capacidade do Centro Pop e a capacidade dos equipamentos é para 160
8 vagas no município para acolhimentos noturnos, né? Então, num universo de 900, né? Então, há um déficit muito Estamos grande, aqui. né? Isso. E para complementar de que esse aumento, ele não é, ele tem uma subnotificação. Então, esse número que a gente tem de 856 pessoas não é real, porque são populações e indivíduos que são invisibilizados. Né? Então, as pessoas preferem ignorar, né? Deixar passar e se subnotifica, não se vê quem que é essa pessoa que está nessa situação. Aí o fórum ele teve um engajamento mediático bem importante, né? Do segundo ano. E para o terceiro ano a gente se dá conta de que o aumento da população estrangeira em situação de rua está significativo também, mas muito preocupante, porque estão chegando famílias nesses equipamentos, né, que a gente tem das casas de abrigo, de passagem, a gente tem uma casa para migrantes e para famílias. E ainda assim você vê que as possibilidades dessas famílias sair dessa situação é crítica. Né? Então, a gente fala, olha, a gente tem um passo transfronteiriço na nossa região, a gente precisa de uma cooperação regional e dos 3 países para a gente entender como é que essa população está transitando, está fazendo esse fluxo transfronteiriço e entender essas especificidades também. Só que a gente só consegue entender as especificidades se a gente ouve a população e as histórias, né? Muito bem. Paulo, qual que é a expectativa do movimento de população de rua em relação ao fórum? Quais são as demandas que vocês levarão a esse encontro? E qual que é a expectativa do pós-fórum, né? De sair com o que desse encontro? Bom, a expectativa é de que tenhamos, né, um bom evento para que, né, possamos sair de lá com algumas resoluções, digamos assim, né? Mas eu acho que para mim, que estou aqui em Foz do Iguaçu, né, fazendo isso, né, buscando essa participação, né, como movimento, né, de trazer o público da rua, que a gente busca também algumas coisas, que uma delas é o CIAMP Rua, né? Então que foi assinado o decreto, né? Então foi publicado, e isso será anunciado no fórum de uma forma mais bacana. Eu estou trazendo aqui, eu acho que meio que antecipadamente, de primeira mão, né? Do que se constitui essa proposta? Que é o CIAMP Rua é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas pertinentes à população de rua, né? Então, onde é um espaço onde que a população de rua e organizações da sociedade civil possam fazer a monitoração, né, das questões políticas, né, que são questão de habitação, saúde, esporte, trabalho, emprego, cultura, assistência social, assistência jurídica, a questão previdenciária. Então, todas as políticas, né, que é da sociedade, ela também cabe à população em situações de rua. Porém, a população de rua ela tem uma complexidade maior, né, que é complexo, né, então realmente não é fácil fazer as coisas, né? Então, de forma lenta e continuada. E estamos aqui tentando buscar, né, a melhor participação e na expectativa de que consigamos fazer, então, né, aquela questão da participação coletiva, mas também podemos sentirmos no controle social também, a participação social e o controle social das políticas públicas. Isso é bacana, a gente está contente com isso, né? E as demandas são o que tange mesmo, né? A questão de rua é a falta de uma casa, né? Estou na rua... Prioridade zero, moradia. Moradia, né? Então já existe, né, estudos, né, que em outros países, né, em ações exitosas, de que começar com a casa é mais barato para o Estado, né? E se tem, né, um resultado maior, né, melhor. Então a demanda é essa, né? Começa-se pela casa. Mas não só a casa, né? É um conjunto de coisas, né? E em Foz do Iguaçu a gente está trabalhando no sentido, né? Que, né, a habitação venha, né, a população de rua venha, né, atingir esse patamar, né? E voltarmos, né, no bem-estar social, né? Voltarmos a viver, porque estar em situação de rua é estar aí no lado do expurgo, né? Então isso é um sofrimento, né? Então a pandemia ela mostrou aí o quanto somos, né? Que somos muitos, acabou deixando visível mesmo, né, a problemática da população de rua.
E pós-pandemia, quando a gente está pós-pandemia, o aumento, né? Como a própria Maria aqui ressaltou, né? A pobreza chegou também às pessoas que estavam trabalhando, os empregos pararam, né? Então, e Foz do Iguaçu é bem mais complexo, né? Já visto que a gente tem aqui um fluxo maior e diferenciado, porque estamos na tríplice fronteira e o serviço público tem que trabalhar com tudo isso e nós, né, temos que nos entender. Por isso a nossa busca de participação para nós entendermos a política internacional, essa coisa fronteiriça mesmo. Seria por aí. Bem, né? Maria, você citou desse trabalho intersetorial, e como é que estão sendo envolvidas as outras instituições que são para fazer mesmo essa participação intersetorial, para dialogar aí entre as várias áreas que são necessárias, e também um mapeamento do serviço, né? Um dos objetivos do fórum é justamente esse, mapear quais são os serviços que hoje são prestados a essa população em nível de fronteira, né? O que o fórum vai trabalhar em relação a isso? Então, o fórum ele vem unindo muitas pessoas representantes de várias organizações, representantes de vários setores da sociedade, né? O nosso ganho, acho que maior desde o começo foi ir avançando nessas autoridades, nesses gestores e nessa diversidade de população que participava dos encontros, né? Tanto teve o último encontro foi encontro Vozes das Nossas Ruas também, coordenado por outros 2 sanitaristas, e a gente consegue ver que cada dia mais, cada encontro mais, a gente une mais pessoas. Então, desse ano, por exemplo, a gente uniu o GT Saúde, da Itaipu, e foi um avanço, assim, imenso, porque eles têm um leque enorme também de pessoas dessa binacionalidade, que trabalham direta e indiretamente, né? Mas temos Fossavita, a CIF, Associação de Setor Empresarial. Temos, primeiramente, a diversidade da nossa comissão organizadora do fórum. Desde o ano passado, temos desde servidores, desde defensores populares, temos representação da população em situação de rua com Paulo, tem sido muito boa. E tem sido um trabalho de unir essas forças, né? Mas a gente, desse ano, nosso avanço mais forte foi trazer os outros 2 países, né? Então, vamos receber pessoas da Cidade do Leste e vamos receber pessoas de Porto Iguaçu. Esse é um problema para eles, é uma realidade que afeta também Cidade do Leste e Porto Iguaçu? Quais são o contexto dessas 2 cidades? Totalmente. Então, o contexto é o seguinte: Paraguai ele não tem política específica para essa população. A Argentina tem, mas ela é bastante recente. Não tem clareza no monitoramento da política na Argentina. Mas, dessa vez, a gente, claro que para fazer esse projeto, né, para Itaipu, a gente deu um contexto mais ou menos do que acontece. Lá na Argentina teve o primeiro censo da população em situação de rua. Teve várias complicações, foi muito criticado, mas teve a iniciativa, né? Eu acho que o Paraguai é um pouco o país que mais ainda não tem dados. Então, não ter dados é um crime. Porque você está invisibilizando, sem dados, é difícil que a política alcance a população. Não reconhece que existe essa demanda e, por outro lado, não tem referência para tratar dessa demanda, né? E fica muito na parte assistencial. A gente quer, claro, a gente precisa fortalecer, nós todos precisamos fortalecer a atenção a essa população. Não só para tirar, e sim para evitar que a população chegue nessa situação. Então, a gente precisa ter uma compreensão, né, do contexto que é morar na rua. A gente tem dados específicos, a maioria são homens, né, na idade dos 20 aos 39 anos. A maioria sabe ler e escrever. A maioria frequentou a escola. Então, o que está acontecendo nas nossas escolas? Como alguém que frequentou a escola, e não há alguém, grupos de pessoas que frequentam a escola terminam, né, nessa situação, né? E a gente, por exemplo, tem um estigma muito forte do consumo de álcool e outras drogas. O álcool é uma coisa importantíssima, a gente precisa, uma das reivindicações, uma unidade de acolhimento alcoólatra, né?
ao alcoolismo, né? Então, a gente precisa dessa unidade, por quê? Porque o álcool tem um consumo muito alto. Mas não é a razão principal de por que as pessoas chegam nas ruas. As pessoas chegam nas ruas por falta de desemprego, né? Por desemprego, perdão, e por o rompimento ou interrupção dos vínculos familiares. Então, tem um problema familiar também. Quebrar o vínculo com minha família me leva na rua. Então, esse universo, ele é muito complexo, porque reúne muitas pessoas. Força Vita, a saúde, todo o que é o setor da saúde, desde o programa das ISTs e hepatites virais, reúne a vigilância epidemiológica, que ela vai se encarregar, o CIEF, o Centro Estratégico de monitorar os dados, reúne a parte da assistência, da Secretaria de Assistência Social de uma forma muito importante. Temos um monte de equipamentos, né, que ainda precisamos fortalecê-los e ter mais. Só que das 3 cidades, a única que tem um centro POP que recebe essa população é Brasil, é Foz. Paulo, o Fórum quer desenvolver esse tema, aprofundar esse debate e pensar em ações aí para a convivência cidadã dessa população de rua. O que significa isso? Como que você traduz essa expressão convivência cidadã nas ruas? Fazer a convivência cidadã, eu acho que essa é a busca da humanidade, né? Para que habitemos esse mundo de forma pacífica, em paz, né? E agora, o fórum, a participação, ela serve também para a própria sociedade conhecer uma realidade que não vê, né, como a gente fala aqui, que são situações, né, da invisibilidade, né, para nós conhecermos isso em todo, mas também para que a população de rua também venha conhecer as políticas públicas, né, e venha fazer uso dos seus direitos. E quando a gente fala nos números aí, né, que são do CadÚnico, né, dos programas, eles são subnotificados porque o município reconhece 900 pessoas que estão cadastradas, mas eu posso dizer, a grosso modo, de uma forma, que existe mais de 2.500 pessoas em situação de rua em Foz do Iguaçu, e essas não acessaram o serviço ainda, não estão inseridas em programas federais e tendo, né, todos os critérios ali que preenche para que ela venha acessar. Temos sim alguns avanços no município, onde que a gente reconhece que o município avançou na questão de saúde, onde que tem o município que conta com uma equipe de consultório de rua, né, que a gente, como movimento, a gente busca para que haja a inclusão da população na equipe, né, que tenha um agente social compondo a equipe, né, a gente luta para que essa inclusão, a busca pela educação, como a gente fala no alfabetismo, é uma realidade. Existe sim pessoas analfabetas, mas também existe pessoas com graduações em situação de rua. A gente tem que ver, né, que é um contexto muito grande de pessoas que são... Público diverso. Isso, um público bem diverso, né? Então, é bem complexo, e por isso de todos os setores sentarem e falarem de forma que a questão intersetorial ela venha, porque muitos serviços são transversais. A gente fala só em saúde e assistência social, são diretamente, porque, né, eu estou vulnerável ao vento, ao sol, à chuva, né, e aos insetos e a todos esses intempéries. É uma questão de saúde, né, e a proteção social ela é bem mais ampla, né, e se nós olharmos, né, que a assistência social ela atende a população de rua na média complexidade, né, e ainda existe a alta complexidade, né, que assusta um pouco mais ainda. E na população de rua temos sim situações que é de alta complexidade e que precisamos ver. Temos aí então o Centro POP, né, que é a porta de entrada para o serviço público, porém é um único equipamento. Acho que o município de Foz do Iguaçu, no universo aí de 400 mil pessoas que circulam, é possível termos a segunda unidade do Centro POP e que ofereça, né, os serviços que é para oferecer. A gente busca isso, né, para que tenhamos, né, as coisas acontecendo lá dentro, né, como um incentivo à volta ao trabalho, à profissionalização, né,
o vínculo, esse trabalho de fazer o vínculo familiar, né? Retornar ao vínculo familiar. O Centro Pop faz isso hoje adequadamente? Não, é deficitário porque é um conjunto de coisas que tem que ser feita, né? Uma das nossas buscas, que é própria, oriunda do próprio fórum, né? Que buscamos as atividades, a própria população busca atividades que não tem no Centro Pop. Então está se buscando para que tenhamos a arte e a educação lá também. A gente também tem o direito à cultura, a gente também quer trabalhar com a cultura, a gente também quer prestigiar a cultura, também queremos consumir a cultura, né? E que a cultura, então, não nos exclua, né? Então a gente também busca tudo isso, né? E isso a gente está trabalhando para que isso venha a ser uma realidade no pop. Mas ainda há muitas questões, né, no pop para que a gente venha a resolver, né? O senhor citou a centralidade da moradia como demanda, como necessidade desse público, né? O Ministério Público aqui do Paraná, ele adota como prioridade o projeto Moradia Primeiro, né? O doutor Olímpio, inclusive, tem falado isso repetidamente, né? Por que isso não aconteceu ainda em Foz? Bom, o doutor Olímpio Souto-Maior, né? O grande defensor da ideia do Moradia Primeiro, moradia cidadã, né? Então, em Foz, a gente vem dialogando, né, com a Secretaria de Direitos Humanos, né, fazendo, né, junto com as organizações, junto com os defensores populares, junto com a organização Humildes, dialogando no sentido do Moradia Primeiro, né, implantação do Moradia Primeiro, que é um programa federal, mas eu digo que uma coisa é nós esperarmos, o município esperar uma coisa que vindo do governo federal. Outra coisa é o município também caminhar, né, nessa direção. E a gente, nessa questão habitacional, então iniciou-se o diálogo, né, do Moradia Primeiro, mas também a inclusão da população de rua no programa habitacional em cotas, né, para que a gente possa ter acesso. Então a gente já fez um trabalho do direito à população de rua, a questão da política de habitação. Então o Foz Habita tem mais de 80 pessoas em situação de rua que se manifestam o desejo de voltar para casa, de buscar isso, e que é um trabalho, né, junto com defensores, junto com entidades, aí que a gente conseguiu, então, construirmos isso e buscando, então, que isso venha a se tornar realidade. Também como a casa terapêutica, né, que é um outro caminho, né, que a gente também busca a questão da residência terapêutica, né. A gente compreende que o município de Foz do Iguaçu, ele atende uma questão aí de residência inclusiva, né, tem 2 unidades de residência inclusiva, mas não é voltado à questão da população de rua. Então a gente precisa, então, a residência terapêutica, que atende, então, uma parcela da população de rua que está na rua porque não é questão de álcool e droga, não é questão, mas é uma questão de transtorno mental. Temos a lei ali de 12.216, se eu não estou enganado, que é a lei antimanicomial, né? Então ela vai nessa linha. Então a gente tem uma população aí que é confundida. E eu acho que esse é um grande problema dos serviços, porque os serviços estão tratando pessoas como drogados, e há pessoas que não têm nenhum problema, não vivem o mundo da droga, mas têm os seus transtornos, mas ela é tratada como drogada. Então, se ela é tratada como drogada, ela se sente mal. Então, aí vemos o quanto esse atendimento ele precisa ser humanizado para que possamos, então, acolher e desenvolver, né? E nos desenvolver, né? Muito bem. Maria, para a gente terminar, pós-fórum, o que está no radar desse movimento, dessa união aí de esforço para a gente, como meta prioritária depois do fórum acontecer? A gente ouviu vocês falando a uma subnotificação, né, do número de pessoas que estão vivendo em situação de rua. Não está na hora de fazer um diagnóstico local e não só trabalhar com os dados do governo federal, que são importantes, dão uma bússola, mas ter um diagnóstico do município? Sim, claramente tem a necessidade de fortalecer os sistemas de informação para essa população, desde a saúde, desde a assistência social, desde todos os setores que trabalham. A saúde é primordial para fazer esse acompanhamento, né? Mas faltam também profissionais, faltam sanitaristas na rede. Não, eu sou suspeita para falar, mas os sanitaristas somos caracterizados por fazer esse diagnóstico, né? Essa análise situacional das populações.
Então, é básico reincorporar, retrazer essas profissionais para a rede, mais enfermeiros, mais médicos, fortalecer a atenção primária para fazer uma estratégia da saúde da família muito melhor, porque a equipe de consultório na rua precisamos fortalecê-la também, né? Fortalecer os equipamentos, os serviços, para que o monitoramento dê certo, né? E os sistemas de informação. Mas assim, pós-fórum, veja só, muito contentes, muito alegres de que vamos trazer 6 temáticas importantíssimas. Políticas de assistência social em Foz do Iguaçu, vamos trazer direito à saúde, vamos trazer direito à dignidade, vamos trazer a situação da população em situação de rua da Argentina e do Paraguai, vamos trazer 2 educadores, palestrantes que vão falar sobre o que acontece lá. Então, o fórum realmente vai ser um espaço de saúde, um espaço de ensino, de aprendizagem e de transformação. Então, pós-fórum, precisamos, vamos trazer um relatório, né, do que aconteceu, como o relatório do ano passado. Então, faremos um documento registrando as demandas, as necessidades, porque vai ter um momento de debate da população com os educadores, né? E pretendemos também fortalecer o CIAMP Rua. Eu acho que a nossa maior conquista, tudo que a gente está falando aqui, se concreta em que precisávamos de um comitê que avaliasse a política pública e monitorasse o que está acontecendo, né? Por que tem aumento e por que não tem o fortalecimento dos serviços, né? Então, eu acho que vem coisas boas, melhorias. Assim esperamos. Gente, sucesso no evento, que ele tenha esse êxito que vocês estão projetando nele, que a gente consiga aí dentro dessa união, juntando a fronteira Paraguai e Argentina junto nessa caminhada, a gente consiga dar respostas para essas que são muitas demandas da população. Marco Zero, onde tudo começa.